Há pouco mais de um ano da eleição, a primeira pesquisa do Instituto Ver, contratada pela Rádio Itatiaia, revela o cenário para 2026. Neste primeiro recorte do levantamento, Júnior Moreira e o cientista político Malco Camargos analisam os números para a presidência e trazem a avaliação do terceiro governo Lula. Bom dia para você, Júnior. Bom dia, Kátia. Bom dia, William. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Itatiaia. Pois é, os números divulgados agora há pouco, quentinhos. O presidente Lula, do PT, lidera as intenções de voto para a corrida presidencial de 2026 em todos os cenários pesquisados. Um dos cenários levantados pelo Instituto V, que eu vou trazer os dados aqui agora, apenas com eleitores aqui de Minas Gerais, tem a disputa de Lula contra o ex-presidente Bolsonaro, que está inelegível neste momento, e o governador Romeu Zema. Lula aparece com 29,1% das intenções de voto entre os eleitores mineiros, seguido do ex-presidente Jair Bolsonaro com 21% e o governador Romeu Zema aparece com 10,4%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 3,7%. Michele Bolsonaro, do PL, com 3,5%. Pablo Marçal, do PRTB, com 3,5%. Ratinho Júnior, do PSD, 2,3%. Ronaldo Caiado, do União, tem 1,4%. E Flávio Bolsonaro, também do PL, tem 0,5%. Neste cenário, 15,6% dos entrevistados afirmaram que pretendem votar em branco, anular ou não votar em nenhum dos candidatos citados. Outros 8,4% estão indecisos. A Itatiaia e o Instituto V ainda perguntaram para o eleitor mineiro como eles avaliam o governo do presidente Lula, do PT. O petista é avaliado negativamente por 48,9% dos eleitores mineiros e positivamente por 47,4% dos eleitores. Outros 3,7% dos entrevistados não souberam avaliar a atual gestão do petista. A pesquisa ouviu 1.225 eleitores mineiros entre os dias 2 e 6 de agosto, com margem de erro de 2,8% e nível de confiança de 95%. Como você disse, Kátia, o Malco Camargos, que é CEO do Instituto Ver, Pesquisa e Estratégia e também professor da PUC Minas, está com a gente aqui nessa manhã para ir analisando esses dados que vão sendo divulgados ao longo do jornal. Ô Malco, bom dia. Queria já a sua avaliação dessa corrida presidencial e também, eu acho que a gente pode linkar, né, a avaliação do presidente Lula, do governo do presidente Lula. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes. Bom, primeiro parabenizar a Itatiaia pela iniciativa de há um ano antes da eleição já colocar para o público o que está acontecendo nos bastidores da política. Partidos e candidatos contratam pesquisa durante todo o tempo, mas quase nunca o eleitor ou o ouvinte tem acesso a esses dados. Então a Itatiaia democratiza a informação, trazendo isso para todos. O que nós temos de bastante relevante aí quando falamos da eleição presidencial? Primeiro, a liderança do presidente Lula nos cenários, inclusive neste, e importante porque Zema é governador de Minas e é um lugar que ele teria que ter o melhor desempenho em todos os lugares. E mesmo aqui, ele fica em terceiro lugar, atrás de Lula e atrás dos eleitores de Bolsonaro. Então esse é o principal destaque, o principal desafio que essa pesquisa traz. Aponta para o governador uma necessidade de fortalecer o seu nome aqui no estado para que seja mais viável nacionalmente. De outro lado, nós temos também a aprovação do governo Lula. Metade é metade, 50% aprova, 50% reprova. Isso mostra também desafios que o presidente Lula tem de agora até o fim, uma vez que, ao disputar a reeleição, o principal atributo que um governante tem é a sua avaliação de governo. E com 50 pontos de avaliação positiva, 47 pontos de avaliação positiva, esse seria o limite máximo de votos que Lula poderia chegar neste momento. E lembrando que o segundo turno precisa de 50% mais um, ou seja, Lula precisa melhorar a imagem de Minas para que tenha mais segurança para manter a liderança da disputa até o fim. Kátia Pereira, lembrando que esses números já estão divulgados lá no itatiaia.com.br com os números estratificados, todos os cenários possíveis e imagináveis pesquisados aí pelo Instituto V.